segundas-feiras são oportunidades de muito aprendizado. Que Amor Exigente é uma instituição que eu tiro o chapéu, gosto, levanto a bandeira, que trabalha sem fins lucrativos com grupos de auto e mútua ajuda. Eles se reúnem uma vez por semana, 2 horinhas, é um programa que funciona, o mais legal é isso. As pessoas chegam no Amor Exigente despedaçadas, pai, mãe sofrendo, esposa, marido sofrendo por conta da dependência química. E funciona, gente, é fantástico, viu? E eu quero te convidar para participar agora conosco desse momento aqui para a gente entender mais. Hoje a gente vai falar de dependência química, mas com foco nas crianças, porque elas precisam da nossa atenção e é com elas que a gente faz a prevenção. Eu recebo Miguel Tortorelli, que é vice-presidente de Amor Exigente, nosso amigo. Seja bem-vindo. E agora, uma querida que é coordenadora do grupo de Amor Exigentinho, que é a Roberta Lima. Seja bem-vinda. Prazer em recebê-la. Senta lá com a gente. Ela é do grupo Santo Antônio de Lisboa. Onde fica esse grupo, Roberta? No Tatuapé. No Tatuapé, aqui na Zona Leste de São Paulo. Agora, sim, a gente sempre traz voluntários de São Paulo, mas, como eu falei ainda há pouco, tem Amor Exigente espalhado por todo o Brasil. Tem no Rio de Janeiro, tem Belo Horizonte, tem Palmas, tem Brasil inteiro e fora do Brasil, eu digo América Latina, mas tem até em outros países. Israel tem um grupo, por exemplo, né? Enfim, olha quanta coisa linda que a Roberta trouxe pra gente. Sim. Isso é material de Amor Exigentinho? Sim, isso é um material que nós trabalhamos com as crianças. Essa é a famosa coroa do importante. Ó, deixa eu ver. As crianças usam essa coroa? Isso é... A gente confecciona lá com as crianças e quando a gente acolhe a criança, nós dizemos que ela é a pessoa mais importante naquele dia. Miguel, sua coroa. Miguel pode estar com a coroa. Olha que honra pra gente. Olha lá. Que honra ter. Ficou lindo, mas eu não vou deixar você ficar de coroa o programa inteiro, não, que não vai ser justo. O Amor Exigente, quando a pessoa chega pela primeira vez, né, ela é acolhida e recebida dessa forma. Você é a pessoa mais importante hoje aqui no nosso grupo. E Roberta e a equipe dela bolaram isso, a Roberta principalmente. E a pessoa coloca a coroa. A criança, a coroa do importante. Lindo isso, né? E como é importante a gente desenvolver essa autoestima elevada nos nossos pequenos, não é, Roberta? E tem um detalhe, Cláudia. Cada coraçãozinho desse aqui é recortado pelas outras crianças que estão na sala e nós vamos colando e vamos dizendo uma qualidade que a gente vê naquela criança. Uau! Você é um bom amigo, você é honesto, você é corajoso, você é leal. Cada uma vai dizendo o que vê de importante naquela criança. Que máximo, gente! É nota 10 esse trabalho. Eu queria esse Amor Exigentinho na minha vida quando eu tinha, sei lá, os meus 5, 6, 7 aninhos. Qual é a idade para que os pais levem as crianças para o Amor Exigentinho? Nós acolhemos crianças de 4 a 12 anos. De 4 a 12 anos. Você, de repente, fala, não tem Amor Exigente na minha cidade, nem tão pouco Amor Exigentinho. Pois você pode ter. Você pode entrar em contato com o Amor Exigente, conhecer, pedir o material, fazer um curso, participar de um congresso. Tem cursos que capacitam voluntários o tempo todo e você pode fazer um desses, por exemplo, e ter esse programa maravilhoso aí na tua cidade, certo? Esse é um programa fantástico do Amor Exigente, tá? Que nós vamos realmente no foco, que é a prevenção. Desde a tenridade. Ricardo Galhardo esteve aqui e falou para você, desde o ventre da mãe, você tem que começar a conversar com a criança. Né? E nós acolhemos aqui a partir dos 4 anos. E é esse trabalho magnífico que a Roberta trouxe para nos apresentar. E é o nosso foco hoje, falar como é que a gente vai abordar o tema drogas, dependência química com os pequenos. Parece um tema pesado, né? E a gente foge. Só que não, gente, é importante e tem que ser tratado, né? Mas a forma correta, né, Roberta? Sim, no Amor Exigentinho, nosso grupo é um grupo de apoio, acolhimento, apoio e informação. Então, nós não estamos lá para discutir o ambiente familiar daquela criança. Nós vamos discutir a metodologia, vamos ensinar para ela a metodologia que os pais que estão na sala de pais e o dependente que às vezes está na sala de sobriedade, nós vamos ter a mesma metodologia com essa criança, só que de uma forma lúdica, brincando. Nós vamos ajudar essa criança que ela faça parte desse momento, dessa nova etapa da família.
Ela está, a família, aprendendo um caminho de recuperação e a criança, ela tem esse encantamento pelo novo, pela novidade. Eles querem fazer parte também, entender aquilo que está acontecendo na casa deles também. Olha, o ideal é que você vá a um grupo e que tenha um grupo de amor exigentinho aí perto de você. Mas eu entendo que muitas vezes você não tem, você ainda não está no momento de ir no grupo, mas você gostaria de entender. Então, hoje a gente tem uma especialista nesse assunto. Como é que a gente fala com as crianças sobre droga? Antes de tudo, lá na sala, nós não usamos a palavra droga. Nós não falamos de internação, nós não falamos do consumo de substâncias. Nós estamos ali para plantar no coração dela a força que tem um grupo. E em primeiro momento. Em segundo momento, o que é prevenção? Não é dar informação antes? Então, primeiro a gente fala da importância que ela tem, da importância que as escolhas dela têm. Não só, a gente sempre pergunta, você é importante para quem? Ah, para minha família. Só para sua família? Não. Você é importante para Deus, né? Você é importante para sua família. Você é importante para a gente e você é importante também para a sociedade que você vive. As escolhas que você faz vão interferir na sociedade. E se forem boas escolhas, vai interferir positivamente. Se forem escolhas ruins, também. Então, nós primeiro falamos da importância dessa criança. Que aí em casa, no grupo familiar, é importante a gente viver essa importância da criança, né? Resgatar isso, se por acaso isso nunca aconteceu, é sempre tempo de recomeçar, né? A fazer diferente. Então, é olhar para essa criança como um ser que está ali muitas vezes também sofrendo o impacto da dependência química dentro de casa, mas não está sendo olhada. Essas crianças, a grande maioria, são filhos de dependentes químicos, né? Então, eles estão lá com aquela desestruturação que a família tem quando um ente querido tem esse tipo de problema. E o que acontece? O filho acaba ficando de lado, acaba ficando fora do ambiente familiar. E aí é que entra isso daí. O amor exigentinho foca justamente na criança que fica abandonada. É isso, Roberto? Isso. Normalmente, às vezes, essa mãe está tão impactada pelo que está acontecendo, né, dentro da estrutura, que ela não está ali, naquele momento, preparada para acolher essa criança, para informar essa criança. Então, a gente acolhe a mãe na sala e acolhe a criança. Por isso que a gente fala que é uma família disfuncional, porque a mãe para de exercer a função a qual ela foi designada. O filho, às vezes, começa a assumir uma posição que não é de filho, é de pai, achando que pode controlar a dependência química do pai ou da mãe. O pai, de repente, está mais ausente do que presente, quer dizer, a gente percebe que as funções ficaram perdidas. Então, a função do amor exigentinho é acolher e reorganizar, né? Principalmente na mentalidade infantil. Essa criança para viver esse novo momento, para estar ali atuando também com essa nova fase da família. Lindo. E aí tem todo esse trabalho, esse material que é bem lúdico e que funciona, né? Foi como eu falei na abertura do programa, Amor Exigente funciona. Bom, depois dessa parte do acolhimento, da gente falar quanto que ela é importante, como que as escolhas dela são importantes, e tudo isso a gente não pode sentar porque uma criança não vai ficar parada 2 horas. Não, tem que ser de forma lúdica, brincadeira, joguinho. Enquanto a gente... Eu levo nós, as voluntárias, nós levamos o material impresso, enquanto ela pinta e decora, a gente vai falando do princípio do mês, a gente vai falando, dando informação, né? Então, esse mês, por exemplo, a gente está trabalhando, os recursos são limitados. Como falar de recursos e limites com uma criança, né? Então, recursos são limitados e a culpa, né? E a culpa. Então, como que a gente trabalha isso com as crianças? Aí você fala, nossa, é tão difícil falar de recursos com crianças. A gente pede para elas fazerem um círculo no chão. Vamos fazer um círculo. Isso aqui é o limite, não é? Você acha que cabe todo mundo nesse círculo? Acho que sim. Então, vamos ver? Coloca. Isso aqui é um limite. Não pode passar desse limite. Isso aqui são os nossos recursos. Aquilo que passa daqui é aquilo que transborda. A gente fala da importância do limite na família.
Eles entendem, eles sabem, é para a sua segurança, é para o seu melhor, é porque a família deseja o melhor para você. E em segundo momento, quando a gente começa a falar de prevenção, nós usamos o livro da doutora Maria de Fátima, e que esse livro conta a história do Toninho, um menino de 9 anos, com sua irmã de 5 anos, que vivem em casa. O problema da dependência química. Então fala das emoções, fala da tristeza, fala da raiva, fala do uso, né, de substâncias. E aí só que fala da poção da falsa felicidade. Então nós não falamos o nome de substâncias. Nós usamos esse caminho aqui para dizer que existem poções que foram inventadas e que estão em vários frascos, de várias cores, de várias formas, que quando a gente escolhe, esquece o que é importante, esquece a importância que tem para a nossa família e para o mundo que a gente vive, e a gente vai, por curiosidade, buscar essas poções, elas fazem com que a gente esqueça quem a gente é e a importância que a gente tem. E tudo isso vai gerar um impacto para a família. E aí a gente vai nesse caminho com elas, falando dessas poções. E aí nós temos os recursos dos fantoches, e aí a gente cria historinhas, porque a gente não pode falar da vivência dessa criança. A gente respeita o que a família decidiu, mas a gente usa aquele momento que ela está com a gente para a gente falar de uma forma lúdica, enquanto a gente desenha, de que existem algumas poções que prometem uma felicidade. E será que essa felicidade existe? Será que essa felicidade realmente é boa para todo mundo? Será que existe uma poção que prometa que você vai ficar mais bonita, que você vai ficar alegre para sempre? Será que é legal ter um sorriso colado, ficar alegre para sempre o tempo todo? As crianças respondem de imediato, não. Então essa poção é o quê? Ela é mentirosa. E com isso a gente vai plantando neles, despertando neles e plantando a semente de que algumas escolhas trazem consequências não só para a vida deles, mas para a vida da família e para o mundo que eles estão. E tudo isso sem falar a palavra droga. Tudo isso sem falar de internação. Quando a gente lê essa história com as crianças, e não é uma história qualquer, é uma história terapêutica. Ela foi criada pela doutora Maria de Fátima, com outros participantes, exatamente para falar dessa vivência. Então as crianças se identificam na hora. Deixa eu te indicar esse livro, então. Ele Ele está à é venda aí? É fantástico. fácil de encontrar? Ele está vendo no site. No site do Amor Exigente. Também. Que é amorexigente.org.br. Ele é da editora Sinopsis. Isso. E na editora também. E Na editora. Na editora Sinopsis. Você falou site, qual o site? Da própria editora. Da própria editora. Da própria editora. Provavelmente, se No Amor quiser Exigente entrar em também contato tem. no Amor Exigente, na Clínica Também Alamedas, também você Também vai na conseguir Alamedas. informações. Toninho e a poção da falsa felicidade. Olha que livro lindo. A doutora Maria de Fátima, ela é amam, incrível. eles Olha amam. isso. E aí tudo nós colorido. usamos essa ferramenta aqui para ajudar as crianças a expressar as suas emoções. Então, enquanto a gente fala, né, da história, e aí quando são com os maiores, de 9 a 12 anos, cada um lê um trecho. E a gente vai fazendo com eles, a gente desenvolveu essa ferramenta para demonstrar como é a cara de feliz, como é a cara de bravo, como é a cara de triste. Para a criança, muitas vezes, ela está vivendo uma situação que ela não sabe o nome, ela é tão novinha ainda que ela não aprendeu o nome do sentimento. Não, e legal, porque assim, validar todos os sentimentos. Um sorriso colado para sempre não é o ideal. Não é o É bom a ideal. gente poder sorrir, mas faz parte a gente ficar triste, faz parte a gente ficar bravo. Isso tudo é sentimento legítimo que está, né, junto
com a nossa experiência aqui, vivendo isso, é importante, maravilhoso. E também não tem mentira, né? A partir do momento que você fala assim, uma poção da falsa felicidade, quer dizer, uma poção que a princípio parece até que vai te deixar feliz, mas é falsa, uma poção que depois faz com que você esqueça quem você é. Que máximo esse trabalho, das né, crianças, gente? como é que é, Roberto? Não, primeiro que depois que ela colocou a coroa do importante, que ela sabe a importância que ela tem, e esse é o caminho, essa é a prevenção. A criança descobrir, mas aí a família fala assim, mas meu filho sabe muito que ele é importante. Será? Será? Isso é legal. Porque quando a gente pensar. pergunta, ei, que bom que você chegou, que você está aqui com a gente, fala pra mim uma qualidade sua. Normalmente as crianças ficam paradas. Eu tenho qualidade, eu acho que eu sou estudioso. A gente fala, não, pelo teu olhar, você tem um olhar de quem é bom amigo. Esse olhar, esse sorriso, é de que você é bondoso, você tem bom coração. Nossa, aí o outro amigo que já foi acolhido, ele é leal. Então, às vezes, quando eles terminam e quando é uma criança de 4 ou 5 anos, a gente brinca. Então, agora você é o cavaleiro do amor exigentinho, porque você é bom, você é honesto, você é leal. Que máximo. Bom, a gente vai continuar conversando já já. Priscila, vem aqui. Qual é a sua qualidade? Você não estava prestando atenção no nosso assunto? Qual que é a sua qualidade? Ela estava falando que ela pergunta para as crianças e as crianças não sabem muitas vezes qual é a qualidade que elas têm. Aí eu fiquei pensando, será que nós, adultos, sabemos qual é a nossa qualidade? Com as crianças, eu acho que com o meu filho principalmente, eu acho que é o carinho, carinhosa. E como adulto? Como adulto? Você é atenciosa, você é carinhosa, você tem um monte de qualidade, você é tão gentil, só fale qualidade sorridente, do coração, viu? é linda, E né? é prestativa. É prestativa, não é? É verdade. É calma. Tem um monte de qualidade, viu, Priscila? Tô amando esse material, todo esse jeitinho de lidar com as crianças. E você viu que eu acho que os adultos iam se beneficiar muito com esse material lúdico. Mas para os adultos, Amor Exigente trata todos esses princípios. É claro que não é tão lúdico, mas também te lembra que você, pai e mãe também é gente. Lembra que recursos são limitados. Lembra que você é autoridade na sua casa, né, Miguel? Isso aí. Lembra que você é importante. E temos que ter o comportamento. Nós estamos falando aqui também, Cláudio, o grande problema, quando você tem essas crianças têm um pai com problema ou a mãe, elas não conseguem se expressar e acham que elas são culpadas, que o pai teve esse problema, saiu de casa. Como é que é isso daí? É assim mesmo, Roberto? Sim, na verdade, principalmente as crianças muito pequenas, elas ainda não aprenderam a expressar os sentimentos, não sabem o nome deles e elas acham que elas são o centro do mundo, né? Então, de repente, aquele ente estava ali e aquele ente sumiu. Ele foi internado ou ele está numa situação, saiu de casa. A criança, ela não tem como expressar isso, mas ela sente como se ela fosse culpada. Então, ela acha que tudo que acontece na família é por ela. Então, o pai brigou com a mãe, a culpa é dela. O pai foi embora, foi internado. Porque eu me comportei mal, ele foi embora, desistiu de mim. E a família não fala para a criança que o pai está internado, aí está doente. Ou ele viajou. Ou ele viajou. Né? O amor exigentinho, ele não tem o papel de falar dos conflitos da família. Mas aí a gente fala do princípio culpa, né? Culpa. O que é culpa? E aí a gente conversa, e o livro, o Toninho, ele dá esse caminho também, do que é culpa. Você acha que se o sol hoje não saiu, é culpa sua? Não existe culpa, existe responsabilidade. Quando você sabe de alguma coisa que você fez alguma coisa. Então, não existe culpa. Se o que está acontecendo, ou então, às vezes, quando a gente lê a história, a criança se identifica, porque fala, o pai do Toninho encontra essa poção. E essa poção faz com que ele fique bravo, com que ele haja diferente.
E o pai do Toninho vai buscar ajuda num lugar. E aí, quando a gente chega nesse ponto, para falar de culpa, ela já entendeu que existem poções que adoecem a pessoa. E quando a gente está doente, a gente vai aonde? A gente vai no médico, não vai? Então a gente não vai fazer um acompanhamento, você não tem que tomar um monte de remédio ruim, não tem que ser assim. Então, se é uma doença, você tem culpa de ficar resfriado, você tem culpa de ficar doente, você tem culpa de que a sua mãe fique doente? Não. Você não tem culpa. Mas você pode ajudar, você faz parte desse novo processo. Então, como que a gente pode fazer para ser diferente? Ai, a mamãe tá triste. Você não tem culpa da tristeza dela, mas você bem que podia cantar uma musiquinha para ela ficar legal, não podia? E aí essa criança, ela tá inserida no contexto, ela se sente melhor porque ela entende que ela não tem culpa, mas que ela pode fazer alguma coisa diferente, ela sai com metas dali. Então ela sai, bom, então hoje, se a mamãe tá muito triste, muitas vezes a mãe fica tão triste que ela deixa de brincar com as crianças, ela deixa de assistir uma televisão com as crianças, ela deixa de um passeio. Ela tá tão triste, tão impactada com o que está acontecendo, que muitas vezes ela não faz o almoço, ela não troca mais a criança para ir para a escola, né? Então a gente fala assim, você não tem culpa da mamãe estar assim, mas você pode fazer diferente, você pode ajudar a mamãe a cuidar das suas coisas, fazer as suas tarefas, você pode colocar uma música bem baixinho, para que a mamãe fique mais feliz, você pode aproveitar esse momento e mudar o ambiente. E o retorno dessas metas, Roberta? Tem retorno das metas? Gente, olha é isso. fantástico. Igual tem retorno das metas no grupo de amor exigente para os adultos, tem para os pequenininhos. Sim, só que os adultos dão um trabalhão para fazer as metas. As crianças adoram. E elas fazem. Elas fazem, elas vão com um trabalhinho. A gente manda sempre trabalhinhos para fazer em conjunto. Então, se o pai e a mãe estão na sala e eles saem com a meta deles, a criança sai com a dela. Então, é um momento na família que a criança vai perguntar, mãe, e a sua meta? Então, ela sai com um desenho para fazer, ela sai Une a com... família. Então, legal, ela tem um que fantochezinho, bacana. às vezes a gente fala assim, olha, hoje você não soube responder quais são as suas qualidades. Tá, a próxima reunião, a sua meta, você pode vir com 10 qualidades suas. Opa! Você tem que falar 10 qualidades que a sua mãe tem, 10 qualidades que o seu pai tem. A gente precisa aprender a agradecer também e olhar o lado bom das coisas. Nós temos um dos princípios que a gente fala de sonhos. A gente fala, pais também são gente, eles não são super-heróis, mas eles são pessoas muito especiais, que erram também, mas que são as pessoas que mais amam a gente e que nós mais amamos também. Então a gente leva uma varinha de condão e a meta daquela criança naquele momento, naquela semana, é pensar nos sonhos dela. Quais os sonhos que ela gostaria de realizar. E ela contagia, porque aí às vezes a mãe tá triste, mas quando ela chega em casa com a varinha de condão e a gente fala, olha, pipilim pim pim, a partir de agora todos os seus sonhos e desejos serão realizados. E a gente coloca na cabeça dela, ela leva essa varinha e ela faz com a mãe. Então, muitas vezes, naquele momento, aquela criança ela consegue ajudar com alegria. E também empurrando a mãe, olha, tem reunião quinta-feira, eu tenho que levar a minha meta. Você Isso já é muito fez a sua? importante, né? E realmente a criança, ela tem um papel, né? Eu acho assim, que Deus escolhe e usa essas crianças para levarem os pais. Você vê que muda o espírito familiar isso daí. A minha mãe conta que eu que levava ela para a igreja. No meu caso, na época, não era, mas assim, levava para a igreja, porque eu queria tanto ir, que ela tinha que ir. Ela devia te falar assim, Talvez seja ao queria contrário. dormir aqui na igreja, né? Mas no final valeu muito a pena, olha aí que certeza. legal. Porque as crianças, elas acabam sendo, naquele momento, quando elas são acolhidas pelo grupo, elas são fontes de alegria. As crianças, elas têm essa vontade e essa facilidade de mudar. Então, se ela está num contexto familiar que não está bom, ela vai ganhar informação,
ela vai ganhar ferramentas para transformar isso melhor. A gente, no acolhimento, a gente dá um presentinho, que a gente dá um coraçãozinho para que ela dê para sua mãe de presente, e é verde, porque o coração do amor exigente é verde. Um contextozinho. E contexto, porque a gente fala o que é o amor exigente e a gente dá algumas sugestões para mudanças no contexto familiar. A gente pede para as mães para continuar o nosso trabalho. A gente ensina esses pais como continuar dando para essa criança a importância do ser, do que ela é, não do que ela tem. Então a gente sempre incentiva os pais a mudarem o jeito de falar. Então aqui tem sempre sugestões de: filho, vem cá, me olha nos olhos, eu tô aqui para você. Fala o que você precisa. Então, para uma criança que está vivendo esse contexto, a mãe segurar na mão dela é tudo o que ela precisa. Eu tô aqui para você, eu tô te ouvindo. Isso é tão importante, né? Aliás, aqui tem umas frases que eu vou finalizar esse nosso bate-papo dizendo, mas que vale muito e que, se você tiver oportunidade, vale a pena até você anotar um jeitinho de falar e coisas que a gente precisa lembrar de falar para os nossos filhos. Esse filho, filha, eu te amo, muitas vezes fica esquecido, fica guardado dentro da gaveta do armário. Verdade. Filho, eu te amo, fale. Verdade. Vem cá, olha nos olhos, que a Roberta falou. Eu me importo com você, coisa importante de falar para o filho. Eu me importo com você, isso é importante. Vem cá, quero um abraço de 5 minutos. Isso eu faço muito com os meus e eu digo, isso aqui vai liberar ocitocina, é o hormônio do amor. Vem cá, 5 minutos. Mas não fica 5 minutos, mas 20 segundos ali, segurando, já transforma. Faça isso com os teus filhos. Vamos fazer juntos, olha que frase legal. Gente, que bom, muita coisa boa. Eu estou muito grata de vocês estarem aqui, amei poder falar do Toninho e a poção da falsa felicidade e te conhecer, Roberta Lima, coordenadora do Grupo Amor Exigentinho, voluntária lá em Santo Antônio de Lisboa, no Tatuapé, aqui em São Paulo. E Miguel, sempre tão querido, sempre bem-vindo, amorexigente.org.br é o site e força, fé e alegria para vocês. Sempre. Tá bom? Nada muda se eu não mudar. Não, então a gente tem que mudar, não tem jeito, né? E continuar focado, coração da serenidade, no coração e na prática, né? Dizendo Vivenciar, a Deus, né? Tudo aquilo que eu vivo, eu aprendo. Tudo aquilo que eu vivo, eu aprendo. Isso é importante, bom demais. Obrigada, gente! Obrigada. Nós que agradecemos.